Muitas vezes lutamos contra as experiências difíceis, tentando evitar ou negar a dor. No entanto, há uma sabedoria profunda na aceitação dessas experiências. Você já escutou a frase "aceita que dói menos"? Pois é, quando aceitamos a dor, ela perde parte de seu poder sobre nós e podemos assim encontrar a paz interior. Uma vez me disseram que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. No episódio de hoje, abordaremos a aceitação das provas e expiações que acontecem no decorrer da nossa existência. Papo místico. Meu nome é Gabriel Menezes e com a maturidade eu desenvolvi a aceitação que trouxe definitivamente a paz para o meu coração. Meu nome é Quitéria Dark e já teve um tempo em que foi muito difícil aceitar algumas coisas que aconteceram na minha vida. Esse tema é um tema profundo. Eu tenho quase certeza absoluta que eu abordei ele pelo menos umas 1000 vezes em contextos diferentes. Com pessoas diferentes. Com pessoas diferentes, em situações diferentes. E mesmo assim, a humanidade insiste em não aprender sobre aceitação. E esse tema, dessa vez, foi por indicação minha. Porque é verdade, sempre, finalmente. Geralmente os temas quem traz é a Quitéria. A gente tem um combinado aqui em casa, né? Um Sim. lava a louça, outro faz comida, um cria o script do podcast, o outro edita, enfim, tem tudo aqui dividido aqui em casa. Mas dessa vez surgiu uma temática no grupo de um dos meus cursos, nesse caso em específico o Retiro Progressivo Online, que é uma imersão de 10 semanas online que eu lancei em cima dos aprendizados de grandes nomes da neurociência, da epigenética, da neuroendocrinologia, com a meditação e os breathworks, mais especificamente bebendo bastante na sabedoria e nos conhecimentos científicos que o Dr. Joe Dispenza traz, misturado também com Bruce Lipton, Peter Levine e tantos outros nomes que aqui não vou nem citar para não perder muito tempo, enfim. E tem uma coisa que acontece muito na meditação, que às vezes, aí que eu vejo a meditação uma coisa tão maravilhosa, porque ela ensina tantas coisas. Na própria dinâmica da meditação, às vezes, tu tá ali, aí tu começa a sentir uma ansiedade, uma coceira, uma vontade de sair correndo, um desconforto, ou começa a vir um monte de pensamento. E aí as pessoas que não têm a orientação de um professor, geralmente desiste. Elas pensam, que incômodo, minhas costas estão doendo. Minhas costas estão doendo. Me aconteceu várias vezes. Tô me coçando todo do nada. Eu não consigo parar em nenhuma posição. Ou não consigo parar com a mente vazia. Só fico pensando em 1000 coisas. Não consigo me concentrar. Blá, blá, blá. Essas coisas recorrentes, né? E com um professor tem-se a vantagem de ter todas essas experiências somadas num lugar só, né? E o pessoal tava ali, né? Uma pessoa estava relatando como estava difícil sendo uma meditação específica para ela, porque ela estava tendo que se conectar com as tensões emocionais através do corpo, e aquilo estava dando para ela uma vontade de sair correndo, de gritar, às vezes dava raiva, e ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Naturalmente eu não vou me aprofundar aqui, mas ela estava vivendo um processo de catarse, de limpeza emocional ali, liberando as tensões no corpo, e ela achava que meditar era sentar e ficar zen no exato momento que se fechasse os olhos. E aí a gente começou, eu vi os colegas ali, né, dela, que eram os outros alunos, falando, relaxa, faça as pazes com esse desconforto, aceita esse desconforto, sente ele, respira nele que ele vai passar. E aí eu fiquei muito orgulhoso, aí um salve pra galera que respondeu a colega, lá no Tornando-se Sobre-Humanos, que eu fiquei muito orgulhoso de vocês, galera, por vocês terem ali apoiado uma colega em dificuldade. Fomento, continuem fazendo mais isso, ajudando
as pessoas que estão ali no começo da jornada ou com dificuldades que você já superou em si mesmo. Continue, isso é muito lindo. Eu fiquei muito orgulhoso de ver o pessoal falando sobre aceitação e, naturalmente, eu coloquei um monte de textão lá, fiquei quase 1 hora escrevendo sobre aceitação dentro do grupo. Então é um tema que ele vai e volta o tempo todo, vai e volta, e ele serve para tudo, desde a experiência da meditação até o que a Quitéria trouxe hoje sobre sabedorias e aprendizados. E caraca, aquela frase que tu falou, né, que a ferida, como é que é? É por onde a luz entra em você. Pois é, cara, olha só que profundidade. Às vezes a gente tá lutando contra o sofrimento, lutando, resistindo às dores, e tem aquela frase, né, aquilo que você resiste persiste. Então, quanto mais tu foge, mais tu nega, mais tu evita, entra na negação, mais aquilo persiste em você, né? Mas vamos começar. Eu acho que esse episódio, em específico, esse tema, tem algo em comum com todas as religiões, com todas as formas de pensamento, todas as fés. Inclusive filosofias também, né? Claro, inclusive filosofias. Então, eu queria que a gente começasse esse episódio falando sobre isso, sabe? Sobre como a aceitação, ela é disseminada, né? Ela é pregada em diversos pensamentos diferentes, pensamentos filosóficos diferentes e, inclusive, espiritualidades também, né? Porque não dá nem pra chamar de religiões, porque são formas de se espiritualizar. Perfeito, é verdade. Ou seja, ver a aceitação, como ela é abordada da perspectiva de diferentes pensamentos religiosos, todas têm a mesma espirituais. Coisa em comum, assim. Olha. Todas pregam a aceitação da sua maneira, né? Então, qual é a primeira da lista? Qual é a primeira religião ou pensamento espiritual / religioso que a gente vai falar? Primeiro, a gente tem que falar do Mestre Jesus Cristo, né? E, claro, do cristianismo. Porque Jesus, em algumas partes, né? A gente escuta muito forte essa coisa de no mundo tereis aflição, né? Tá em João, se eu não me engano. Mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Ele fala sobre isso. Então, isso é um ensinamento fortíssimo ali de Jesus. Sobre a aceitação. Sobre a aceitação das provas, das expiações. E outra aceitação das provas que Jesus também nos ensinou foi que as dificuldades, elas são partes da nossa vida, né? E que a fé em Deus ajuda a gente a superar essas dificuldades. E ele exemplificou isso muito bem ao aceitar a sua crucificação ali, né? Como algo necessário para mostrar, através do seu ato, o exemplo de humildade, de aceitação que ele veio como missão na Terra. Isso é realmente tocante, né? E aí do cristianismo se desdobra várias fés diferentes, né? Aí a gente já tem a linha ali ortodoxa, cristã, temos ali a linha mais, vamos dizer, protestante. Sim. E aí a gente tem o budismo também, que fala muito, né? Muito. Eu acho que eu fui nascido e criado dentro de uma religião cristã. E eu ouvia muito a minha avó falando isso, mas com um tom de deboche. Aceita que dói menos. Eu não sei se alguém mais concorda, mas eu tenho um ranço dessa frase, eu não sei porquê. Ele tem tanto ranço que o nome do episódio é Aceita que dói menos. Exato. Mas eu pensava que era só meu. Aí antes desse episódio eu perguntei, Quitéria, essa frase aceita que dói menos também te causa esse tom de deboche, né? com ranço e tal, porque eu pensei que era só meu, né? Não, mas acho que causa em todo mundo. A internet meio que banalizou também um pouco, né? Com memes e tudo mais. E até mesmo usando isso pra desaforo, né? Tipo, a pessoa sofreu uma traição, aí a pessoa ainda fala assim, aceita que dói menos, tipo de desaforo. Mas aceita que dói menos, se você falar do fundo do seu coração, assim, sem julgamento, ela tem uma sabedoria. Isso. É sobre isso. Tem uma sabedoria, se você aceitar, vai doer menos. Exato. Então eu tava falando que no cristianismo eu não me conectei tanto com essa sabedoria da aceitação, porque dentro da religião específica que eu vivia, focava-se em outras coisas, como amar a Deus acima de todas as coisas, adoração, humilhação, não falava tanto de aceitação, mas eu estava sofrendo de depressão. E aí eu comecei, naquela altura da vida, eu estava desconectado do cristianismo. E comecei a ler coisas sobre o budismo. Traz uma paz, né? Trouxe, porque o budismo ele é muito lógico, né? Pelo menos os livros que eu li,
Trazia conhecimentos e filosofias práticas para a vida. Claro, né? sem focar exatamente numa divindade, numa coisa, né? Exato. É mais no, olha, se você fizer isso, isso vai ser benéfico para você. Exato. Não é que você vai ser castigado, julgado, se você não agir de determinada forma. É para você viver bem. É para você viver bem. Exato. E aí tem uma frase que me tocou muito, que é de Siddhartha Gautama, que é o próprio Buda, né? Uma das encarnações do Buda, que ele fala assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Clássica essa também. Essa é clássica, porque o que acontece? Se você aprofunda nesse conhecimento, essa frase continua. Quando se fala que a dor é inevitável, às vezes tu tá andando, tu dá uma topada em alguma coisa, bate a cabeça em algum lugar, a dor é inevitável. O sofrimento que é opcional. O sofrimento ele acontece, e aí Buda conclui, com o apego que você mantém em relação à dor. Quando você se apega àquela dor e fica tentando resistir ela, porque o apego, olha só que paradoxal, ele não é sobre você aceitar, é sobre você fugir, resistir, e aquilo persiste. É paradoxal, é contraintuitivo, eu sei. Então a aceitação é justamente o desapego, é o contrário. Quando você olha para a dor e fala, ok, doeu, mas tudo bem, vou seguir em frente, passou. Chora o que tem que chorar, sente a raiva que tem que sentir, igual a gente respondeu uma pergunta, né? Acho que foi da Luciana, no episódio anterior sobre isso, né? Sobre sentir raiva. Sente o que tem que sentir, mas ok, tá bom, passou, deixa eu seguir em frente. Então, a aceitação é isso, é o não apego, é o desapego. É quando você olha para a coisa, olha para aquela dor, ela é inevitável e você deixa ela embora. E aí, sem o apego a ela, não se cria o sofrimento, né? Isso aí. E eu acho que também não aceitar, né, a dor, a gente fica muito no papel de vítima. E isso não é benéfico para nós mesmos, né? A gente tende muito quando algo de ruim acontece, a gente colocar a culpa no outro, que foi o outro que nos causou aquilo ali. Só que a gente tem que lembrar que nós somos seres eternos, que essa não é a nossa primeira existência, que existe a lei da causa e efeito. Exato. Né? Então, olhando para isso, por que não aceitar? Né? Você não sabe o que você fez, né, ao outro, seja nessa existência, seja em outra existência. Se alguém te feriu hoje, o que tu fez lá atrás para essa pessoa ter te ferido hoje? Não tem aquela outra frase famosa, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Exato. Então, às gente, vezes a gente tá sendo ferido com ferro nessa vida porque lá atrás a gente feriu alguém com ferro, né? Exatamente. É a lei da causa e efeito. E o budismo ele fala muito do dukkha, né, que é o sofrimento, que faz parte da existência, mas que a aceitação é a compreensão da impermanência, ou seja, a vida está mudando o tempo todo, vida após vida, encarnação após encarnação, tudo está mudando. E quando você aprende a aceitar as coisas como elas são, você se liberta do sofrimento, né? E aí a gente tem um hinduísmo também, que segue ali na linha do budismo, mas com divindades diferentes. Na verdade, né, o hinduísmo e o budismo vêm quase do mesmo berço, vamos dizer assim, né? Com as divindades diferentes, né? Tal qual o catolicismo e o cristianismo. Então tem um ensinamento que fala no hinduísmo que é: realize o seu dever, mas renuncie aos frutos do trabalho. Que despretensioso, né? Exato. Ou seja, a gente tem deveres a cumprir nessa vida, mas aceita, entrega, porque o fruto do trabalho vai vir, mas a gente não tem que trabalhar fazer... É sobre fazer sem esperar nada em troca. Exato. Eu acho que é isso, né? Exato. Resumindo. Exato. Isso é aceitação também, é fazer sem esperar nada em troca. Ou seja, ok, te fiz o bem aqui, sem esperar nada em troca. Eu fiz o bem porque o bem faz parte de mim. Exato, faz parte né? da minha essência, né? Então o ensinamento de Krishna, Arjuna, no Bhagavad Gita, enfatiza a aceitação do dever e da ação, que também é conhecido como causa e efeito, ou karma. Ou seja, fazer as coisas sem apego aos resultados, compreendendo também que as provas, os desafios que surgem no nosso caminho, são sempre oportunidades para crescer espiritualmente. E como a gente está lá no Oriente, a filosofia Zen, que também vem um pouco aí do hinduísmo e do budismo, principalmente do budismo, fala muito sobre
quando alguém te fere, quando alguém te machuca, olha para aquela pessoa como um mestre. Porque ela tá aí te ensinando mais do que você aprenderia no estado de amor. Claro. Porque quando algo te machuca e você aprende algo com aquilo ali, o aprendizado ele é muito mais forte e marcante pra gente, né? Super. E aí, como a gente tá falando de todas as religiões e de várias formas de pensamento que se encaixa dentro desse conceito do quão a aceitação é benéfica, a gente não pode deixar de falar do islamismo. E ainda estamos lá no Oriente, só que no Oriente Médio. Exatamente. Então, lá no Alcorão, Deus disse: Deus não sobrecarrega nenhuma alma além da sua capacidade. Eu acredito nisso. Eu acho que no cristianismo a gente tem algo muito parecido também, né? Tipo, Deus não dá uma cruz mais pesada do que você pode carregar. Exato. Isso vem do Alcorão, né? É. E fala sobre isso, fala sobre a aceitação de provas, né? Só um ponto aqui, você falou, Deus disse, na verdade disse, é o profeta Muhammad, claro, ou Maomé, né? O profeta Maomé disse, Deus não sobrecarrega nenhuma alma além da sua capacidade. E é aquela coisa mesmo de que Deus não dá uma cruz maior do que você possa carregar, né? Sim, a gente escuta muito essa frase, né? Que Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar, e é verdade. É sobre isso, sobre aceitação de provas. E no islamismo também, as provas elas são vistas como testes de fé e paciência. Olha, que interessante. Ou seja, você é testado quanto à tua fé e paciência com as provações, né? Claro, e de que tudo tá sob o controle ali de Deus, né? E que é pra você confiar, basicamente. Ou seja, aceitar que tá na mão de Deus e que tudo é pro bem maior. Olha que interessante. E o cristianismo fala muito, Jesus nos ensinou muito, né? Quando ele fala sobre confiar nos caminhos de Deus, né? Você aceitar o que aconteceu e confiar que Deus tem algo melhor guardado para você. Claro. Resignação, aceitar, né? Isso é muito forte. Tem uma frase também, aí já não é de uma religião, mas é uma prece de Santo Agostinho, que ele fala: Senhor, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar e coragem para mudar as coisas que posso, mas acima de tudo, sabedoria para saber a diferença. Ou seja, você reconhecer que tem coisas que você não pode mudar, ou seja, aceita essas coisas, e tem coisas que você pode mudar sim, mas você tem que ter coragem, tem que se mover, tem que agir. Só que o grande segredo aí é a sabedoria de entender a diferença do que tu pode mudar e o que tu não pode mudar. Que é aquela coisa de você ficar dando murro em ponta de faca, tentando mudar as coisas e vendo a coisa não fluindo e tu dando murro em ponta de faca e sofrendo mais ainda, né? É sobre isso. É sobre isso. Bom, e aí a gente não podia deixar de falar do espiritismo, né? É, claro. Kardec... Que não deixa de ser ali na linha do cristianismo, né? Só que a gente separou um pouco por religiões, né? Então, isso. Enfim... Kardec também tem ali como ensinamento principal... No Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, aquela coisa da causa e efeito. Claro. Ou seja, se você está sofrendo um efeito de algo hoje que estão te fazendo, talvez seja a causa de algo que tu fez lá atrás. E se você reconhece isso, tu aceita, né? Total. Foi o que me aconteceu. Né? Foi o Espiritismo e a lei da causa e efeito que me fez aceitar. Tudo que já aconteceu na minha vida. Então, eu acho que isso é uma verdade muito profunda. Quando você entende a tua forma de pensar, ela muda completamente, né? Exato. E faz parte, né? Essa aceitação das provas nos ajuda também a enfrentar as dificuldades. E para o Espiritismo, as dificuldades elas são consideradas expiações de vidas passadas, como o Gabriel comentou, ou provas também para a evolução espiritual, né? Tem as provações e expiações que o Espiritismo fala muito. E aceitar e compreender essas provas são oportunidades realmente de aprendizado fundamental ali para que a gente possa evoluir, trabalhar nossa reforma íntima e nos tornar um espírito mais evoluído, um pouquinho, 1% a mais, 1% a cada vida, mais evoluído. Exato, e quando você fala que as dificuldades são consideradas expiações ou provas para a evolução espiritual, segundo a visão do Evangelho, segundo a visão do Espiritismo,
É curioso observar que lá no islamismo também, né? Sim. As provas são vistas como testes de fé e de paciência, né? aham, sim. Ou seja, é tudo para a evolução espiritual, é tudo para a evolução da alma, né? Sempre. Aí voltando lá pro Oriente, que eu adoro, as sabedorias do Oriente, mais especificamente aí a gente tá falando lá do eixo China, Coreia, Japão, né? O taoísmo ainda é muito forte lá, inclusive, principalmente na China. Lao Tzu, ou Lao Tse, dependendo da língua, Lao Tse. ele diz, Lao né? Tse. A aceitação é a chave para a harmonia com o Tao. E no taoísmo, a palavra Tao, ela tem um significado muito profundo, mas de maneira simplória, e Tao remete a tudo, a vida, a existência O em caminho toda a natural sua... das coisas, Não, né? a existência em toda a sua magnitude, ou seja, Deus, Tel, Uhum. né? Ou seja, Deus também. Então a aceitação é a chave para a harmonia com o Tao, ou seja, a aceitação é a chave para a harmonia com o todo, Uhum. com o universo, com a existência, com a vida, em todos os aspectos, com Deus, né? Uhum. Então o taoísmo ele ensina a viver em harmonia com o Tao, que também pode ser conhecido como caminho natural, ou seja, o caminho através das leis de Deus, Uhum. das leis que regem a vida, das leis que regem o todo, e aceitar as mudanças e desafios como parte do fluxo natural da vida. Ou seja, se você aceita, dói menos, porque você está andando conforme o fluxo da vida e não está resistindo, não está chorando, sofrendo, pedindo sol, quando na verdade é noite, e não está chorando e sofrendo, pedindo o alívio, o fresquinho da noite e da lua, enquanto é dia no sol escaldante. Você aceita e se adapta às situações conforme ali o que está acontecendo, sem ficar sofrendo, porque as coisas não estão indo exatamente como você gostaria que fosse, Uhum. né? E muita parte do nosso sofrimento vem disso também, da tal da expectativa. Sim. Aí eu espero que a vida, o relacionamento, o trabalho seja dessa maneira. Aí você fantasia tudo na cabeça, igual a gente viu hoje. É Divertidamente o desenho ou não? Divertidamente 2. Que é das emoções, né? Sim. Aí a gente vendo a ansiedade, que é a nova emoção que surge, fazendo um monte de projeção, tipo plano A, B, C, D, projeção para 20 anos de vida da criança com 13 anos. Muito bom o filme, inclusive, recomendo. Exato, e aí olha só como é frustrante, né? Você faz projeções, fica imaginando, romantizando o futuro, as coisas não acontecem como você gostaria e você fica frustrado. Por isso que eu gosto de brincar, que a frustração é a maior vagabunda, porque ela só serve para nos frustrar, só serve para nos decepcionar, no sentido de que a decepção, ou a frustração, ela é mãe da decepção. Desculpa, que a expectativa é a mãe da frustração, é a mãe da decepção, né? Porque você fica esperando ali as coisas acontecer e não acontece, e isso gera decepção. Então, a aceitação é o caminho, né? É o caminho maior. Bom, a gente também não podia deixar de falar do judaísmo, não é mesmo? A gente tem o profeta Jó como o maior exemplo de paciência da história. Pois é verdade. Até tu usa muito de Jó. Mas lembra, a gente viu algum filme agora recente que falou assim, pobre igual Jó e tu riu? Eu não lembro não, é muito filme pra não, lembrar. mas você falou que tua mãe falava às vezes isso. Foi no filme até nordestino. E esse cara é pobre que nem Jó, sei lá. Não era paciência? Porque eu não lembro não de ser lembro, pobre. enfim, era paciência de Jó. Enfim. Mas por quê, né? Jó, gente, foi uma pessoa, né? Um profeta ali que foi humilhado. É o exemplo de provação. De riqueza, de filho, de tudo, de família. E ele falou, né? O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, caramba, realmente... agradecer a Deus mesmo depois de ter tirado algo, tudo. Né? Então, assim, Jó, na história, eles exemplifica a aceitação das provações com fé e paciência, confiando na sabedoria da causa maior, né? De Deus, seja lá como você
prefere chamar. E no final a história termina feliz pra Jó? Porque eu não lembro mais. Eu também não lembro, faz muito tempo, mas eu sei que o que Jó ensinou pra gente foi a ter paciência, entendeu? Esse é o maior ensinamento de Jó na vida, é esse. Exato. Fé e paciência. Fé e paciência. Olha, rapaz, ter fé e paciência quando as coisas não estão indo bem. Eu sei que é difícil. Mas Jó deve ser um espírito bem iluminado, porque olha hoje... Onde será que ele tá, hein? Já deve estar no Estrela de Luz lá pra cima. Deve estar no planeta ditoso, feliz, evoluído. Ou trabalhando numa causa também, muito grande, né? Missão. Exatamente. Mas e aí, enfim. A gente entra no Zen Budismo, que eu acabei falando também, que é uma linha filosófica, vamos dizer, do budismo ligeiramente diferente do budismo tibetano, que é muito baseado, por exemplo, em Siddhartha Gautama, em o Dalai Lama, outros, né, grandes nomes do budismo. No Zen Budismo, que é o budismo mais, vamos dizer, japonês, mais ou menos assim, Dogen Zenzi, que é um grande nome, um grande líder, né, dentro do Zen Budismo, que já faleceu. Ele falava que estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Então, no Zen Budismo, enfatiza a aceitação plena do momento presente através da prática da meditação e do autoestudo, vendo as dificuldades como parte do caminho para o despertar espiritual. É aqui do Zen Budismo que vem aquele conceito do guerreiro Zen, que é aquele que está ali no meio do olho do furacão, mantendo o equilíbrio e não deixando nada abalar ele, porque ele está ali conectado no momento presente. O Zen Budismo, eu me conectei muito estudando sobre artes marciais e sobre os samurais. Eles eram grandes... Tai Chi Chuan também, muito forte. Eles são muito fixados na filosofia e na forma de pensar do Zen Budismo, que é muito focado na prática da meditação, mesmo assim, né? Então, ele fala muito sobre o momento presente, porque quando tu está no momento presente, você não gera expectativas com relação ao futuro, e você também não fica apegado nos dramas e coisas que aconteceram, remoendo, ruminando coisas que aconteceram no passado, né? Então ele fala muito sobre essa coisa, como eu disse antes, né? Quando algo acontece de ruim para você, agradeça e aceite aquilo como seu mestre, porque aquilo vai te ensinar muito mais do que você aprenderia no caminho do não sofrimento. Então fala muito forte essa coisa de, ok, alguém me feriu, alguém fez algo contra mim, alguma coisa me machucou, eu olho para aquilo, reverencio, agradeço porque foi o meu mestre. E aí a gente vê muito isso manifestado nas artes marciais, quando o cara cumprimenta, nas artes marciais mesmo raiz, né? Ali da prática filosófica japonesa. Você agradece tanto quando apanha, quando bate também. Porque é como a saudação, o significado da saudação na arte marcial antes e depois da luta é tipo assim, obrigado por ter me ensinado. Mesmo apanhando ou batendo, eu tô aprendendo, entendeu? Então é muito legal. E aí o estoicismo, que não é uma religião, mas uma linha filosófica que conversa com isso também, fala de uma coisa chamada amor fati. A filosofia estoica muito ali da Grécia Antiga, né, de Epicuro. Marco Aurélio também era um estoico, um filósofo estoico, e fala-se muito de amor fati. O que é amor fati? É uma palavra que significa amor até pelos obstáculos, até pelas dificuldades, porque eles nos ensinam, nos fazem crescer. Então, aceitação na forma aí, de outras visões filosóficas. E seguindo nessas visões filosóficas e espirituais, a gente não podia esquecer de falar sobre mais uma linha, que é a linha do sufismo. Exato. Né? A frase que eu comentei no início desse episódio, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você, é do Rumi. Que é um poeta sufi, que é uma tradição espiritual, mística, antecedente ao islamismo. Vamos dizer, a versão xamânica do islamismo. Exato. É a versão mais mística, esotérica, xamânica
do islamismo. É. Mas aí, qual é o principal ensinamento do sufismo com relação à aceitação de provas? Ele ensina que as dificuldades... E aí, gente, vocês vão perceber que tudo se conecta, tudo é quase a mesma coisa dita de forma diferente. Exato, exato. Por E isso é que é o legal intuito você desse estudar episódio, teologia, né? estudar as visões diferentes, né? Porque te faz expandir, né? Total. Então, o sufismo, ele ensina que as dificuldades, elas são oportunidades para abrir o coração e se aproximar de Deus, aceitando as provações como parte do amor divino. Por quê? Deus demonstra o seu amor através da nossa evolução, né? E, claro, regida aí pelas suas leis, né? Pelas leis universais. E como existe a lei da causa e efeito... E do livre-arbítrio, ou seja, você escolhe o que vai fazer. E do livre-arbítrio. As provações são também parte do amor de Deus por nós, porque são formas que Deus encontra de nos dar oportunidades de melhorar E o nosso evoluir. espírito. Uau, caramba, tu falou bonito aqui. Porque lendo ali na entrelinha, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você, e quando fala que as dificuldades são oportunidades para abrir o coração e se aproximar de Deus, aceitando essas provações como parte do amor divino, cara, me deu uma revolta aqui dentro, porque eu me lembro muito, dentro da religião que eu vivia, agora eu lembrei como era pregada a aceitação lá. Era pregado com a frase assim: Deus prova o filho que ama. Você já falou sobre essa frase várias vezes nesse podcast. Eu ouvia muito essa palavra, minha avó falava, na igreja falava o tempo todo, e eu ficava com raiva. Eu falava, caraca! Que amor mais masoquista! Exato, que amor ferrado é esse, cara? Então, eu tenho que ser sofredor, tenho que ser infeliz, depressivo, para entender o amor de Deus. E olha, é um fato. Eu sofri muito de depressão, boa parte por conta dessa frase, porque eu me vitimizava, achava que céus, vida, a minha mãe, minha avó foi uma eterna sofredora, e a gente justificava esse sofrimento falando: Deus me ama, porque Deus ama, Deus prova o filho que ama. Agora, quando você traduziu o amor divino como, na verdade, a oportunidade de evolução espiritual igualmente dada a todas, cara, foi de uma profundidade que bateu lá nessa memória, e aquilo que não fazia sentido lá atrás fez sentido agora, olha só. Vendo? Porque a vida é um grande quebra-cabeça de 2 milhões de peças. Muito que mais. Que você pega a primeira no momento que você sai da barriga da sua mãe, e a última vai ser quando você desencarna, praticamente, entendeu? Então, assim, você vai montando ali. E mesmo assim, né? Esse é o quebra-cabeça dessa vida, porque tem um mosaico inteiro de outros quebra-cabeças de várias outras vidas, né? É o que eu sempre falo, inclusive, para os meus liderados, né? É sobre isso. Não se apressa. Olha, o sujo falando mal lavado, né? Tipo, não tem ansiedade. Você não vai aprender tudo agora, entendeu? Você tem que enxergar isso aqui como um grande quebra-cabeça. Você vai juntar uma pecinha hoje, outra amanhã. E aí, na semana que vem, você vai falar: nossa, isso é uma árvore, entendeu? É sobre isso. Então, assim, a vida também é assim, né? Tipo, é um grande quebra-cabeça. Mas quando você fala o sujo falando do mal lavado, é porque eu dou esse conselho, mas eu mesma não sigo. Por quê? Como é que tu faz? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, né? E tu quer dominar tudo, saber tudo pra ontem. Eu tô prevendo milhares de possibilidades e coisas que podem dar errado o tempo todo. E assim, gente, divertidamente me serviu muito. Porque eu sou a ansiedade em pessoa ali daquele filme, né? Tipo, várias telinhas assim, imaginando várias possibilidades pra todas as coisas que podem dar errado na vida. Então... É fascinante, incrível. Seguindo nessa linha, vamos falar também do pensamento do sikhismo. O que é o sikhismo? Vem lá também das tradições védicas, também muito influenciado pelo hinduísmo, mas é uma linha mais ascética, ou seja, mais rígida, com práticas de jejum, práticas de exposição ao frio, práticas realmente muito ascéticas, tipo rígidas. Você quando comprou uma banheira pra encher de gelo e fazer banho em Campos do Jordão. Exatamente. Ele fez uma vez na vida e eu plantei uma horta inteira dentro da banheira depois, porque ele nunca mais fez o bendito do ritual do gelo. Pois é.
Que quase traumatizou. Já colhi tomates, inclusive, essa semana, dentro da banheira que ele comprou pra fazer esse ritual. Exatamente. Enfim, então eles tinham essas práticas, tipo essa, né, de banho de gelo, práticas ascéticas. Eles acreditavam na disciplinação da mente e do corpo. Então você vai ter, dentro do sikhismo, aqueles yogis que sobem a montanha para meditar no gelo e, enfim. Então, não Os esquimós? Não, esquimó. Aí tu tá misturando o xamanismo com uma... Mas é Não, tudo a mesma não coisa, é. entendeu? O ensinamento é o mesmo, só muda o lugar onde Inclusive, eles estão. eu tô vendo aqui que faltou shintoísmo na lista, mas tudo bem, né? Não dá pra falar de todas as religiões. Não... Certeza, Claro, faltou. claro que... Olha, mas Enfim, tá bom, fala aí do o shintoísmo tá ali na linha do taoísmo também, então não tem muita diferença. Tudo ismo, gente. É com diferenças no caso do shintoísmo pro taoísmo, é que o shintoísmo é uma forma... vamos dizer, pregressa, anterior ao taoísmo. Assim como eu comparei o sufismo com o islamismo, falando o sufismo como uma forma xamânica, mais esotérica e mística, anterior ao islamismo, depois veio e se desenvolveu o islamismo. A mesma coisa como a Igreja Católica Primitiva, que também tinha uma série de ritos muito primitivos e tal. Alguns ritos. Não, mas hoje não, né? Lá atrás mesmo, nos começos, nos primórdios ali da Igreja Cristã, que é a Igreja Cristã Primitiva, assim é o shintoísmo em relação ao taoísmo. O shintoísmo, por exemplo, é politeísta, tem vários deuses, assim como o sufismo tinha, e o islamismo evoluiu para uma visão de um deus, Alá, como único. O taoísmo, a mesma coisa. O sikhismo, ele está conectado com essa visão também, vamos dizer, do hinduísmo, mas ainda com politeísta, com muitas divindades, né? Mas Guru Nanak, um dos grandes nomes, assim, um dos grandes mestres dentro do sikhismo, fala que aceite a vontade de Deus como doce. Olha só que profundo, né? Porque todo mundo gosta de doce. Tão simples, mas Me tão fala uma profundo. pessoa que não gosta de doce, exceto seus irmãos que tem aquele problema lá que eu esqueci. Só um irmão tem. É um outro não. só, na verdade. Era tua ex-cunhada que tinha também. Isso aí. Que é um problema que o açúcar, intolerância... a qualquer tipo de açúcar. Exatamente. Frutose, sucarose, eles não conseguem passar mal, não é isso? É um problema genético, né? Que tem muito lá na tua família, né? Na minha família toda. Exatamente. Enfim, então... todo mundo, exceto essas pessoas que têm esse problema, todo mundo gosta de doce, né? Então é muito interessante quando fala aceite a vontade de Deus como doce, né? Porque é isso, né? E também a visão até mesmo de que a vontade de Deus é doce se a gente encarar como doce. Que é pro nosso bem, né? Que é pro nosso bem. Se a gente encarar como azeda, a gente vai sempre olhar o universo como não amigável. Albert Einstein falava, né? Uma das principais perguntas que você deve se fazer para mim, o universo é amigável ou não amigável? E ele falava que dependendo da resposta que você desse para essa pergunta, seria a maneira como você iria encarar a vida. Ou seja, você poderia, se você visse o universo como amigável, você iria encarar a vida, as coisas, as pessoas trabalhando ao seu favor, o universo conspirando ao seu favor, o copo meio cheio. Agora, se você olha o universo como não amigável, você vai ser aquele tipo de pessoa pessimista que vê o copo meio vazio, sempre da perspectiva de que está faltando algo, ou de que o mundo está conspirando contra você, né? No sikhismo, a aceitação da vontade de Deus é central, né? Vendo as dificuldades, mais uma vez, como oportunidades para demonstrar fé, devoção. Novamente, aqui, até ligado um pouco com o islamismo, né? Encarar as provações como uma oportunidade de testar-se, né? De elevar-se e de demonstrar a fé em algo maior, né? Enfim, então aqui a gente deu uma pincelada em várias visões /filosóficas, /espirituais, ou /religiosas de diferentes tradições. Novamente, impossível cobrir todas, mas mesmo assim, vocês vão perceber que todas trazem dentro de seus ensinamentos, tantos outros, com certeza existem muitos mais, mas a visão que ela conversa. Todos os paradoxos conversam entre essas diferentes religiões,
tratando a aceitação como um aspecto essencial para a nossa evolução, como uma forma de evoluir espiritualmente e que é algo que é inevitável. A gente não deve lutar contra a dor ou sofrimento. Quando a gente aceita, aquilo começa a doer menos, né? Então, a gente pode ver várias questões aqui, né, da aceitação para o nosso crescimento pessoal, porque as provas e expiações nos ajudam a desenvolver virtudes como paciência, resiliência e humildade, né? Claro, também a questão do aprendizado espiritual, né? Porque essas dificuldades, elas também são oportunidades da gente aprender e evoluir, e elas, inclusive, nos ajudam a entender melhor a nossa missão de vida, a corrigir os nossos comportamentos e os nossos pensamentos inadequados. Além disso, olhando pela perspectiva da lei da causa e efeito, barra karma, ou a grande visão da reencarnação, ela está ligada a quitações de débitos. Sim. Porque as expiações são formas de quitar débitos de situações, vidas passadas, e coisas que a gente plantou nessa vida também, porque a gente colhe aquilo que plantou, Sim. né? E tudo isso permite a purificação do espírito e a libertação de culpas. Claro, né? e sem contar que, assim, muito mais a linha zen budista e essas outras que a gente falou, também a questão da transcendência da matéria, né? A aceitação dessas provas ajuda a gente a transcender as preocupações materiais, focando principalmente no nosso crescimento espiritual e na nossa evolução moral. E não é só Não é só essas linhas, são todas, mas eu todas. falo essa por conta da questão que eles têm muito forte, essa coisa de transcender a matéria, né? E eles usam essa terminologia. Exato. Dessa maneira, mas é por claro exemplo, que todas... o próprio Cristo ele fala também, cuidai das coisas do Espírito e todo o resto lhe será dado. Sim. Ou seja, prioriza primeiro as coisas do Espírito, que todo o resto se encaixa, né? Além disso, todas essas ideias sobre aceitação nos ajudam e nos capacitam para desafios futuros, porque quando a gente reencarnações, inclusive. Isso, reencarnações, inclusive, porque quando a gente aceita as provas, nós estamos preparando o nosso espírito para enfrentar desafios que vão surgir e sempre surgem com maior resiliência e sabedoria. E né? isso nos ajuda a evoluir continuamente, não é mesmo? Cada prova... igual um jogo de videogame, né? Claro, você passa de fase. Cada prova que a gente supera é um passo a mais na nossa jornada de evolução, e isso ajuda a gente a contribuir, inclusive, para o nosso desenvolvimento, né, que é contínuo, e, por que não, para o desenvolvimento das pessoas que convivem com a gente, né, das pessoas que cruzam o nosso caminho. Exato, todo mundo ganha XP no final e vai passando de nível, desenvolvendo novas habilidades. Não, mas eu falo sobre isso porque você superar, né, essas provações, essas expiações e se mostrar, tipo, positivo, é um exemplo que você dá para outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas, né? Exato, e fora que isso também dá um testemunho da nossa superação. Total. Porque a maneira como a gente enfrenta e aceita as nossas provas, isso nos inspira e também inspira outras pessoas a lidarem melhor com as suas próprias dificuldades, né? Total. A gente começa a ser a transformação que a gente quer ver no mundo, né? A gente inspira as pessoas ao nosso redor. E eu acho que o principal é o que você falou, né? Quando você falou, meu nome é Gabriel Menezes. A aceitação, ela traz um alívio, uma paz imensa. Né? A aceitação dessas dificuldades reduz o nosso sofrimento físico e emocional. Muito. E promove essa sensação de bem-estar, de paz que o Gabriel definitivamente comentou no início. É psicológico, é emocional, é mental. Quando você para de lutar contra as coisas, quando você para de resistir às coisas, elas, não sei, ainda não entendo. Porque são frases muito prontas, né? Aquilo que você resiste, persiste. Aceita que dói menos. A gente, às vezes, tem que pegar essas frases e aprender com a própria experiência. Sim. Ou através da fé mesmo. Tipo assim, porque fulano falou e eu acredito e boto minha fé nisso. Porque é contra-intuitivo. Eu ainda não sei explicar neurologicamente, fisicamente ou fisiologicamente como... Quando você aceita a parada, chora tudo que tem que chorar, sofre tudo que tem que sofrer, de repente a parada
Vai embora e deixa de fazer sentido. Eu falava muito, assim, pela minha própria experiência, né? Depois que o aprendizado chega, a dor vai embora. E eu acho que isso é muito real, Pra assim. mim é muito real já. É muito real. Eu não tenho mais dúvida disso, mas antigamente quando eu via pessoas como a gente falando isso, me dava raiva. Nossa, que ódio dessa pessoa. Eu vou falar isso porque não tá no meu lugar. Exato. Quando eu tava no modus operandi de vítima ainda no passado, da minha imaturidade ainda, jovem, caraca, cara, eu vi essas paradas. Uma vez vieram falar pra mim, eu tava sofrendo, fudido, tinha acabado de divorciar, ferrado financeiramente. A pessoa falou, um dia você vai olhar pra trás e vai rir disso. Aí, ó, você. Caraca, hoje eu olho mas na hora, mano, me deu um ódio no coração. Eu respirei fundo pra não responder a pessoa, porque ela tava sendo... compassiva ali com a minha dor. Talvez né? ela já tivesse passado por algo parecido, né? E tinha convicção pra te falar aquilo naquele momento. Exato, mas naquela hora ali na dor, eu não conseguia imaginar como é que eu iria olhar pra aquela miséria e rir daquilo. Hoje eu olho, não só rio, como eu sou grato para um caramba. Claro, entendo completamente. Caraca, é incrível. Isso acontece porque a gente aceitou as nossas dores e as nossas dificuldades. Porque a gente não desistiu, não é mesmo? E eu acho que essa é a grande conclusão desse episódio. Ao aceitar as nossas dores e dificuldades, nós não estamos desistindo ou sendo passivos, né? Porque pode ser que passemos essa sensação, né? De passividade. Claro. Eu aceitar aqui todo mundo me desaforando, fazendo um monte de coisa, eu vou aceitar e me humilhar. Não é isso. Essa é a posição de vítima. Essa é a posição de vítima. Na verdade, o que a gente está fazendo é acolhendo um caminho de paz e sabedoria, de resignação, né? Exato. Por quê? Porque a aceitação nos permite ver a vida como ela é e em toda a sua complexidade, né? A gente encontra ali a serenidade, mesmo em meio a essas tempestades, depois que a gente entende o porquê das coisas, né? Exato. Você, somente quando você passa das situações, sai do papel de vítima e percebe que você co-criou aquilo também, que você construiu aquilo inconscientemente, ou que você foi 50% responsável também pelo que aconteceu, você sai do papel de vítima e olha, caramba, tudo que eu tô passando na verdade foi por conta das escolhas que eu fiz lá atrás. Agora faz sentido. E aí você vai para um papel de fazer as pazes com aquilo e falar, ok, não quero mais essa pessoa na minha vida, ok, não vou repetir mais esses erros. Percebe que não tem a ver com passividade, baixar a cabeça, resignação. É sobre olhar, aprender e seguir em frente. Parar de insistir na porcaria do erro. É isso aí. No rápido e bom português. Exato, no rápido e bom português é sobre isso. É aprender e parar de insistir nos erros. Isso é a aceitação, que não tem nada a ver com abaixar a cabeça, ser passivo diante das coisas. Vamos então para nossa roda mística? Bora lá. Bem-vindos à nossa roda mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na nossa roda mística e, como de costume, a gente vai ler aqui algumas caixinhas, não é mesmo? Que vocês andaram comentando aí no Spotify, como diria a Alexa. Exatamente. A primeira aqui é da Luciana também, ela já tinha mandado uma caixinha antes, então galera que acompanha a gente, não deixe de mandar. Principalmente quem acompanha no Spotify, quem acompanha pelo YouTube também, é só comentar no campo de comentário. A Luciana agradeceu por terem respondido a dúvida dela e ficou mais claro para ela. E agradeceu aqui os episódios. O Igor, que foi outra pessoa que mandou mensagem também num outro episódio, ele deu uma dica aqui de tema. Eu sempre tive vontade de saber como é o tempo no plano espiritual. Tema legal, né? Aí a Quitéria já se sentiu desafiada aqui, ó. Não, é que eu também não sei. Eu vou ter que pesquisar. Amei. Assim, a gente sempre fala que o tempo é uma ilusão, né? Então, Igor, assim, começa por aí. É uma ilusão, entendeu? Já vamos partir desse pressuposto. Mas dá um tema, hein? Dá um tema. Vai entrar pra listinha como aqui. Como é o tema no mundo espiritual, o tempo. Ele fez uma pergunta aqui também.
Os instrumentos musicais / acordes influenciam na energia ou é só a letra? Ele deve estar falando de músicas, né? Sim, sim. Tudo influencia, A melodia, né? Tudo influencia. O instrumento, ele vai muitas vezes gerar uma identificação individual ali com a pessoa que está ouvindo. Tem pessoas que amam sax. Eu, por exemplo, se Tem eu cara ouço... de casamento depressivo. Exatamente. Perdão, falei e foi embora. Se me toca uma música Kennedy Mas com o sax no blues é legal. Música de motel. Aí domingo já entro em depressão ainda ouvindo isso. Não, nada contra. O sax é bonito no blues, eu acho. Depende. Fica da hora. Numa música latina também com arranjo fica legal, mas assim, em geral... Mas no casamento da igreja é meio estranho, é chato eu acho. demais. Ainda mais sem bebida, fica mais chato ainda o casamento. Ai, meu Deus. Ó, Enfim, o outro. mas seguindo aqui, então, é um exemplo, né? O instrumento musical tem aquela coisa que para um indivíduo vai bater, vai gerar uma conexão, isso é gosto. Eu acho que algumas entidades também se identificam com alguns instrumentos. Sim. Por exemplo, umbanda, né? Tipo, essas religiões afro. Eles vão se identificar Se muito com o identificam muito xamanismo, com o com o tambor tribalismo, ali, né? Exato. Com o tribalismo das percussões, Claro, né? por exemplo, se você vê uma... Como é que é o nome? Uma harpa, você já lembra do quê? Do céu, É entendeu? anjos, exatamente. Já remete assim uma coisa, já tá no Ou subconsciente seja, os da galera. tambores, eles vão remeter muito à terra. Coisas da terra, É. aterradas, né? Uhum. A outros instrumentos vão dar aquele toque mais angelical. A isso também entra os acordes, que na verdade são harmonias, né? E as melodias, elas podem trazer para baixo ou elevar também, né? E naturalmente a letra. Agora eu fiquei com dúvida, eu vou ter que perguntar pro Igor. Igor, se você estiver ouvindo esse episódio, o que você quis dizer com o tempo no plano espiritual? Porque como assim, o tempo passa. você tá falando... Não, calma que Pô, tem tu dois cortou tempos. de uma coisa pra outra. Eu sei, mas é que a Ficou minha mente é zoado assim. agora. A ansiedade é isso. Tô terminando de responder a coisa da música, tu corta pro tempo. Peraí, calma. Guarda na caixinha a ansiedade. Então, só concluindo aqui a pergunta sobre instrumentos, acordes. Então, tudo influencia, meu querido. Tudo influencia na energia. Absolutamente tudo. Ele vai conectar com as águas das emoções, com os gostos e desgostos das pessoas. E a letra, claro, aí as melodias alteram a consciência, alteram o padrão vibracional. E o que é dito na letra, ele vai ter um potencial maior de entrar no subconsciente. A palavra tem poder, ou não é mesmo? Exatamente, por osmose, por repetição. Então, cuidado com a música. Ela me traiu, não sei o que. Ninguém precisa ouvir isso aí, não. Pô, quando até a lua te trai, cara, o que tu vai esperar da vida? Se a lua te traiu, tu vai esperar que todo mundo te traia. Aí tu fica ouvindo e cantando isso 1000 vezes, o que acontece? Traição. A gente pode voltar pro tempo agora? Pô, mas agora eu tô pensando aqui, ó, olha só, pensamento aleatório. Chimbinha traiu a Joelma. Ai, meu Joelma Deus. cantando A Lua Me Traiu. Será que ela cocriou isso? A gente já se perdeu nesse episódio, já. Será que a Joelma... Então, fica aí pra caixinha. Será que a Joelma... Responde aí, pessoal. Será que a Joelma cocriou a traição dela cantando A Lua Me Traiu? Nossa, você não fala mal da Joelma, que ela tá famosa até na Coreia do Sul, Não, viu? a Joelma, eu não tô diminuindo, ela é maravilhosa, poderosíssima. Mas eu só tô pensando aqui se o poder da letra que ela cantou fez isso. Pode ser. Segue lá pra caixinha agora do tempo. Posso voltar pro Igor, pro tempo? Sim, a gente ainda tá no Igor, só que agora vai voltar pro tempo. Obrigada de nada, tá. Igor, então, a questão é a seguinte, meu amigo. A sua pergunta, você tava falando do tempo, assim, da previsão do tempo, ou você estava falando do tempo cronometrado, do relógio, cronológico, entendeu? Cronológico. Boa pergunta. Porque eu acho que são duas coisas diferentes que existem, as duas no plano espiritual. Quando a gente fala de tempo, a gente sabe que as colônias espirituais, por exemplo, elas tendem a ter um clima agradável. Né? Uma temperatura ali na casa dos 20 graus, gente. Super ameno, primaveril, entendeu? Já quando você vai pro umbral, meu amigo, aí a questão é diferente, entendeu? É Pode tormenta, ser vento, frio, gelo, fogo, não importa. Depende da região umbralina. Mas vai ser sempre extremo. Úmido, sempre extremo. Sempre desconfortável. Então, assim, fala isso aí a gente já respondeu, então. Não precisa nem gravar episódio. Não, mas é muito mais profundo do que isso. Então, fala aí. É o tempo cronológico ou é o climático? Entendeu? Boa. E aí isso me fez refletir na segunda filosofia. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo. E o tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem.
Chega. Sacou? Agora já vai falar 3 triggers tristes e a gente já se perdeu nesse episódio. Vamos então pra entendeu? indicação. Vamos pra indicação hoje. Vamos. A indicação hoje é do Gabriel, então eu vou ficar bem caladinha aqui, porque eu nem vi esse filme. Como é que é A aí? gente já se estendeu bastante aqui nesse papo, na resposta, né? No papo místico aqui no final, né? Na roda mística, quer dizer, mas vamos falar uma dica de filme para o tema aceitação. É um filme triste, já vou avisando, não assista no domingo. No domingo, perto do Faustão. Nem tem mais, né? Faustão não, domingo. Eu nem sei. Não Agora sei. é o... Como é que é o nome? Esqueci o nome É dele. Caldeirão do Hulk. É. Mas o Faustão, ele tá em algum lugar, em outra emissora, mas não importa. Na Band. Acho que sim, enfim. Não sei. Nossa, na Band? Fim Ou é de no carreira. SBT? Eu Não espero sei. que seja no SBT, que Band é fim de carreira, né? Ah, pra quem já tá rico, quem é a Band, a Globo, É tanto verdade. faz. O filme que eu vou indicar pra vocês é A Vida é Bela. Muito bom. Foi um filme O dirigido... nome é bonito, mas o filme Ele é triste porque ele rola numa situação do nazismo, perseguição dos judeus. Ele foi dirigido e estrelado por Roberto Benigni. Cara, é um filme de uma sensibilidade e realmente é uma obra-prima. Ele tá nos anais do cinema, assim, mundial. Ele mostra como a aceitação da realidade, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, como, por exemplo, o nazismo, né? Os campos de concentração. Ele conta a história de um pai que foi parar num campo de concentração com um filho. E para tentar tornar a experiência do campo de concentração menos traumática para o filho, ele ia falando para o filho que todas as provações que eles passavam, a fome, tudo, era como um grande jogo que eles estavam jogando para ganhar um grande prêmio. Então tudo ele tentava levar para a brincadeira, para o jogo, para a criança não traumatizar. Então, cara, até me emociono porque esse filme mostra como mesmo nas situações ou circunstâncias mais terríveis, você pode transformá-las em uma fonte de esperança e resiliência. Então, a mensagem desse filme, A Vida é Bela, é sobre a aceitação radical, que não é sobre desistir, mas sim sobre abraçar a vida e a sua totalidade, seja na dor, no sofrimento ou na alegria, para encontrar a paz dentro de nós mesmos. Então, é isso. Fica a dica. A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Excelente filme. Vale a pena. Veja no domingo. Só não veja no domingo, porque ele é bem triste. Mas é isso. Que vocês possam realmente praticar e encontrar a força, a serenidade e a paz. Acima de tudo, a paz que a aceitação nos traz. É isso aí. Um beijo no coração. E eu vejo vocês na próxima semana, ou não, porque a gente vai estar no Chile. Mas vamos a gente vai decidir isso gravar, depois. a gente vai ter que ou gravar lá, e eu levo aqui os equipamentos portáteis e a gente grava Deus lá, meu. ou a gente não pode deixar a pessoa na mão, A não. gente grava no meio da semana, então. É isso aí. Tá então bom. é Se isso. vocês não verem episódio é porque a gente não cumpre o que a gente fala. Embora o nosso compromisso seja toda semana tá com episódios novos pra você, a gente vem entendeu? honrando isso na medida do possível, É né? isso. Vem aí 3 viagens entre julho e agosto, mas vamos nos manter firmes. 3? Não era 2? Ah, porque você tá não, contando que peraí. tu vai pra Argentina eu vou a também. trabalho. Mas bora lá, né? A gente vai se manter firme aqui. Em nome de Jesus, amém. Ai, meu Deus, amém. Um beijo no coração. Até E eu vejo mais. vocês semana que vem. Tchau, tchau.